trazer aqui para vocês uma charge, né? Essa charge para a gente pensar um pouco nesse papel prova, né? Essa charge é a charge do elfo e essa realidade hoje na escola pouco existe, mas na universidade ainda é mais presente. Então, a gente tem aqui, né, falando particularmente aqui do instrumento prova, a prova antes. O professor chega, né, diz assim, meus queridos alunos, ele aqui, ó, meus queridos alunos, a nossa prova será amanhã, né, dá uma ênfase. E aí vocês podem observar os alunos aqui bem desesperados, né, até fazendo aqui uma ação que quer morrer e tal, todo mundo preocupado. E aí, por que os alunos se preocupam tanto quando o professor diz assim, a nossa prova será amanhã? E aí, quem quiser ir falando, pode falar, tá? Pode já ir se colocando. E aí, naquela noite, o professor coloca aí a pilha de livros, né? Começa a montar a prova. E aí, o aluno, ao mesmo tempo, começa a preparar uma fila, né? Aí eu fico perguntando, por que o aluno fila? É que a gente muitas vezes chama de cola, por que o aluno cola, né? Será que o aluno aqui ele está sendo coerente com o professor, né, com o papel do professor? E a gente começa a pensar, né? Será que sim? Vamos mais na frente, a gente vai ver se sim ou não. Aí aqui tem 5 horas depois, o professor pega a prova e diz, perfeita, insolúvel, impraticável, né? E aí os alunos, o aluno aqui, né, essa representação dos alunos, colocam aí, vamos ver, inequações, braço direito, polinômios, braço esquerdo, matrizes, perna direita. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham? Pode todo mundo falar, inclusive o professor Robson, todo mundo, para a gente fazer um debate aqui. O que é que vocês acham desse momento? Será que esse aluno está sendo coerente com o professor, com o papel do professor ou não? Ou o aluno está errado porque está filando? Por que o aluno está filando? Será que tem algum motivo? E qual é esse papel do professor? Será que de fato ele está avaliando? Será que a ideia de avaliar dele é a ideia correta? Eu queria escutar uns 2, 3 de vocês aí para poder a gente passar para o próximo slide. O que é que vocês podem me dizer? Eu acho que foi até algo que Meu nome? o professor Robson, João Adolfo, Aí, meu irmão. o professor Robson discutiu nas aulas com a gente de que muitas vezes a prova é usada como algo para fazer medo para os alunos, de que se eles não tem que passar, tem que ir só na prova, focar só naquela prova e não no processo todo de aprendizagem. Mas por que a prova dá medo? Ele coloca uma imagem do lobo mau, é? Acho que dá Do meio, acho que o que bicho-papão? mais faz medo é a reprovação, né? Porque o ensina a avaliar a gente em, praticamente, no caso da educação básica, em 4 momentos do ano, né? São as unidades. E aí você tem que ir bem só naquelas quatro provas, né? E aí o que você aprendeu ou deixou de aprender durante o ano, muitas vezes é até desconsiderado. Uhum. Alguém mais? Muito obrigado. Gostaria Viu? de falar. Pode falar. Caio Marcos. Caio Marcos. Isso. Uma coisa também que eu vejo com relação à questão das provas é que é algo que é cobrado não só do contexto escolar, mas os pais. O pai, muitas vezes, ele não pergunta se o filho aprendeu, mas como ele está na escola, em relação à nota, né? Então, o contexto, o medo da criança não vem também só da questão do professor em poder dizer que vai ter uma prova, mas também porque ele já traz esse medo de casa. E mais? Marta, aí, por que você acha que o aluno está sendo coerente, Marta, preparando a fila? Como é que é a partir dessa postura aí do professor? Eu acredito que a pressão que o aluno sofre, acho que por conta de ser tantos conteúdos, que ele até cita ali vários na última fala dele, que ele não se sente preparado para a prova. É por isso até que ele prepara várias escolas. Você faz isso, Marta, na aula da universidade ou não? Na universidade, não. Esse isso aí foi meio... Não tem como.
Então tá bom, vamos lá para a prova durante. Depois você me fala a parte, viu, Marta? Tá certo. Ok, vamos lá. A prova durante é o que é que o professor chega lá com um cachorro, né? De forma metafórica, ele está colocando aí, só para poder a gente fazer um debate, né? Aí ele diz assim, no momento da aplicação da prova, né? Os senhores serão distribuídos em turmas de A a Z. O parâmetro beta corresponde ao número de cada um elevado a π e dividido por E. A cada movimento de pescoço maior que 30 graus, terá descontado um ponto. Eita, né? O professor, né, bem rígido, né? Professor muito... Né? A intenção dele é qual nesse Enem? Ele quer pegar todo mundo, fez vários tipos de prova, ninguém pode filar, se mexer um pouco com o pescoço, né? E a gente começa a observar aqui que nesse papel do aluno, por outro lado, eles começam aqui a demonstrar alguns conhecimentos. Se você observar, os alunos utilizam aqui, ó, vários conhecimentos para poder o quê? Ver a prova do outro colega. O aluno pensa para poder filar. O aluno aqui, ó, sempre pensando para poder filar. Passando aqui, e o professor aqui com a luneta e o cachorro, né? Aí o professor pergunta aqui, o aluno pergunta, professor, o senhor considera meio certo? Aí eu quero replicar essa pergunta para vocês. Pessoal, existe meio certo para vocês, numa questão de matemática, ou é certo, ou é errado, ou existe meio certo? Mas 3 alunos aí falando, por favor. Queria a opinião de 3. Existe meio certo, ou é tudo certo, ou é tudo errado? Será que existe meio certo, né, quando a gente está ensinando o aluno matemática, ou se a gente colocar meio certo, a gente está complicando a situação dele nessa questão de aprendizagem da matemática? Professor, quando eu estava... Meu nome é Diz o nome, Tatiane. por favor. Tatiane. Tatiane. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de matemática que ele dizia isso, que se a gente errasse uma vírgula, tipo, se o resultado fosse 1,5, o resultado era 1,5. E se eu dissesse que seria 15,5 já seria errado, entende? Se a vírgula estivesse fora do local, ela já estaria errada. Por um momento, quando eu estava no ensino médio, eu realmente aprovava, porque sim, de fato, 1,5 é diferente de 15,0, né? Mas quando eu cheguei na graduação, eu pude enxergar a avaliação de uma forma mais ampla, e eu acho que o que importa não é o resultado final, e sim todo o percurso que o aluno chegou até aquele resultado. É a partir desse processo que eu vou poder extrair o que o aluno sabe, o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, e onde é que eu posso ajudar ele a melhorar. Beleza. E mais? Alguém mais aí? Marta escreveu no chat. Eu vou ler aqui. Lê aí, Rob, porque eu não consigo enxergar daqui. Marta não, Mariana. Mariana colocou o seguinte: existe meio certo, porque às vezes o raciocínio está correto, mas por causa de um pequeno deslize em um sinal, por exemplo, o aluno perde toda a questão. Eu sei que um sinal faz toda a diferença, mas isso foi Mariana. Eu aprendi a contar com Mariana. Quando eu era pequeno, era Mariana conta 1, Mariana conta 2, eu lembrei agora. Era engraçado. E aí? Terceira pessoa. André. Oi. Eu acredito que existem os caminhos que o aluno pode tomar. Na matemática, às vezes, tem vários caminhos. E deve ser considerado, né? Que o professor pode analisar esse caminho que o aluno tomou. Às vezes, nem o professor imagina que o aluno poderia tomar aquele caminho. Então, a questão toda a resposta deve ser considerada, além da resposta final. André, eu não escutei tua opinião. Existe para você meio certo, tudo certo ou é tudo errado? Existe o meio certo, porque tem que se considerar a questão toda a resposta, entende? Uhum. Os caminhos que os alunos tomou. Entendi. Para mim, não. Para mim, ou acertou ou errou. Esse boquinha comigo, não.
Fez aí, errou a vírgula, já bota o 0. Mas não é o certo? 1,5 e 15 não são coisas diferentes? Então tem que botar 0 nesse aluno. O aluno não sabe fazer. Não estou certo não, pessoal? Ficaram calados, filho. Não. Balançou Tem dentro. que considerar o processo, professor. E quem está falando aí? Considerar o processo. Vamos Marta. ver, né? Vamos ver quem está certo, né? Se eu ou vocês aí. E aí aqui o aluno pergunta, ó, posso ir ao banheiro? A ideia dele ir ao banheiro, na verdade, ele é o quê? Ele quer, né, ir na porta lá, deixar uma fila, né? Com certeza que ninguém nunca fez isso. E aí eles trocam a prova aqui, ninguém nunca fez isso também. Aqui puxa a fila do braço esquerdo. E aqui o professor termina pegando um deles, ó. Vamos, entregue aí, entregue. Ele, não, professor. E aí o professor toma a prova dele e aqui ele sai elogiando o professor. Isso aqui é elogio, pessoal. Tudo. E aí... Só elogio, né? Oi? Só elogio, né? Só elogio aqui. Ninguém faz nada, né? Professor legal, ele fez certo comigo, né? Observa aí o rosto dele aqui rindo, ó. Não tá fazendo nada, só tá rindo. E aqui, né? A prova depois, né? O professor depois pega aquela pilha, né? 0, 0, 0. Que maravilha, 0. E os alunos estão preocupados apenas com o quê? Com a nota. Os alunos estão preocupados se aprenderam ou não aprenderam, ou se aprenderam alguma coisa ou não. Eles estão preocupados com a nota. Observe como é essa cultura dessa sala. Professor, 0, 0, 0, 0. E o aluno, anota. E aí ele começa aqui, ó, distribuir no segundo momento as notas, e os alunos que receberam começam aqui a elogiar de novo o professor. Acho que esses alunos gostam muito desse professor, é muito elogio aqui, ó, né? Muito elogio. E aí, ó, começam aqui a jogar algum material, e aí ele deixa aqui um recadinho. Pois é, colega, o professor pode não ganhar dinheiro, mas tem seus momentos de glória. Veja que legal essa reflexão desse professor, né? Pois é, colega, o professor pode até não ganhar dinheiro, mas tem seus momentos de glória. E aí, ó, pode ser marmelada, mas nesta revista o professor sempre ganha. E aí a gente traz aqui uma reflexão sobre esse instrumento prova, né? Que papel essa avaliação, o que papel da avaliação está acontecendo nessa sala de aula, né? O que é que o professor está trazendo, que concepção o professor tem de avaliação? E aí eu pergunto também, que concepção o aluno também tem de avaliação? O grande problema hoje nas escolas é porque é preciso que a avaliação ela tenha uma concepção correta, não só para o professor, mas também para o aluno. Porque o aluno que está buscando apenas a nota, ele também não tem a concepção correta do que seja avaliar. E o professor que está preparando uma atividade avaliativa nessa perspectiva, com todo esse processo, ele também tem uma concepção de avaliação diferente do que a gente precisa ter, né? Do que a gente precisa ter para acompanhar a progressão da aprendizagem do aluno. Aí o professor nem o aluno está preocupado se o aluno aprendeu ou deixou de aprender. Ele está preocupado em o melhor professor é aquele que reprova mais os alunos. É uma concepção, muitas vezes, de universidade. Então, o melhor professor de matemática da universidade é aquele que reprova mais os alunos. Isso aí a gente precisa trazer uma reflexão. Será que é isso mesmo, né?